Bom dia, meus queridos irmãos e amigos que nos ouvem nessa manhã. Para nós é um prazer estarmos aqui com vocês. É uma alegria enorme, com certeza absoluta, podermos refletir, pensar, colocar o nosso coração diante de Deus, ouvir a voz de Deus falando a cada um de nós. De maneira muito especial, queremos agradecer os nossos visitantes do dia de hoje, que já foram mencionados aqui. E sem mais delongas, vamos à nossa reflexão de hoje pela manhã. Conforme os irmãos têm aqui no nosso slide, nós vamos falar sobre esse tema, como ser alguém segundo o coração de Deus. Entenda bem uma coisa, se você é um leitor da Bíblia, pelo menos um leitor da Bíblia razoável, tem gente que nunca leu a Bíblia e critica a Bíblia, É um fenômeno isso também, mas se você é um leitor da Bíblia razoável, que tem, de vez em quando faz algum tipo de leitura bíblica, certamente você já notou que algumas pessoas na Bíblia elas não têm apenas um nome, elas têm uma espécie de chancela, de marca, de distinção única para elas especificamente, E convém até aqui eu dizer para os irmãos, ou explicar o que é a palavra chancela, Porque tem muita gente que não sabe o que é a palavra chancela, o que é chancela. Se eu perguntar aqui, o que é chancela? É como se fosse uma marca, Muito bem. A chancela, a maquinazinha que produz a chancela é exatamente essa daqui. Ela produz marcas como essa daqui que vocês vão ver aqui agora. Pronto, uma chancela é isso aí. Mas a gente pode dizer que chancela, na verdade, é uma espécie de selo de reconhecimento, de aprovação, de carimbo, como se fosse uma marca d'água, como se fosse alguma coisa que confere valor, que dá uma distinção e uma autenticação a alguma coisa. Isso é uma chancela. Por exemplo, já que eu estou falando de alguns personagens bíblicos que parece que não tem apenas nome, mas tem uma chancela, se eu disser aqui para os irmãos assim o nome de Abraão, qual é a chancela que está bem juntinho no nome dele? Ele é o pai da fé. Toda vez, ou quase todas as vezes que Abraão é mencionado, ele é mencionado com essa referência de que ele é o pai da fé. Só para os irmãos terem uma ideia, por exemplo, se os irmãos abrirem suas Bíblias aí, em Romanos 4:11, a gente vai ler assim: sempre é chamado, aliás, porque dizemos que a fé foi imputada como justiça a Abraão e recebeu o sinal da circuncisão, o selo da justiça da fé, quando estava na incircuncisão, para que fosse pai de todos os que creem. Esses versículos todos que existem na Bíblia sempre associam Abraão a sendo o pai da fé, principalmente pelo primeiro acontecimento da vida dele marcante, que foi exatamente aquele sacrifício de Isaac que não aconteceu. Mas se eu disser, por exemplo, Moisés, qual é a chancela dele? Como é que ele é chamado sempre que Deus se refere a ele? Deus só se refere a Moisés através de um títulozinho. Isso está mais difícil um pouquinho, Está mais difícil um pouquinho. Eu vou dizer para os irmãos, meu servo. Meu servo. Sempre que Deus se refere a Moisés, ele sempre fala, Moisés, meu servo. Moisés, meu servo. Exemplo, Números capítulo 12, versículo 17, diz assim: contudo, não é assim que eu procedo para com meu servo Moisés, o mais fiel dos servos de minha casa. Ok? Vamos para o Novo Testamento? Se eu chegar no Novo Testamento e disser assim, João o apóstolo, qual é a chancela dele? Qual é a marca? Qual é o carimbo? Qual é o selo de João o apóstolo? Ele é chamado de discípulo amado, ou apóstolo do amor. Ou seja, ele também tem essa chancela, ele também tem essa marca bem definitiva. Mas eu desconfio que talvez o mais interessante, pelo menos para mim, é uma outra chancela diferente. É uma chancela que tem todo um quê de coisa linda e maravilhosa. É aquela que diz assim, ser um homem segundo o coração de Deus.
segundo o coração de Deus. Essa chancela está muito ligada a Davi, claro e evidentemente. Mas não somente a Davi, né? Recentemente nós vimos também que Maria, mãe de Jesus, também recebe essa chancela, conforme eu expliquei aqui para os irmãos. No que se refere a Maria, aquela famosa frase dela, né? Cumpra-se em mim conforme a tua palavra. Cumpra-se em mim conforme a tua palavra. Ou seja, é evidentemente que ela está se colocando nesse patamar, e ela é uma mulher, sim, segundo o coração de Deus, com absoluta certeza. Essa expressão, ser segundo o coração de Deus, não significa de jeito nenhum que esse indivíduo é perfeito. Ele é humano. Ele é completamente humano. Quando a gente olha para a vida de Maria, até que a gente aceita isso com mais facilidade, né? Há alguns até que quase que a empurram para dentro da Trindade, né? Mesmo ela sendo humana, ela quase que é empurrada para dentro da Trindade, que ela, da forma como ela é santificada entre as pessoas. Já Davi nem tanto, né? Davi, a gente olha para ele assim, a gente sabe que ele foi o primeiro a receber esse título de um homem segundo o coração de Deus, mas a gente fica olhando para a cara dele assim, meio que desconfiado, né? Porque teve alguns acontecimentos na vida dele que, se fosse só visto do ponto de vista isolado, ele sairia dessa classificação rapidinho. Por isso que eu digo que quando a Bíblia diz que alguém é segundo o coração de Deus, ela não está dizendo que esse indivíduo é perfeito de modo nenhum. Trata-se de alguém que existe para agir em conformidade com o plano que Deus elaborou no coração dele para esse indivíduo. Entendeu? Ou seja, alguém segundo o coração de Deus é alguém que existe para agir da maneira absolutamente perfeita em relação àquilo que Deus planejou para a vida dele. Ou seja, é um indivíduo disposto a cumprir fielmente o plano de Deus para si mesmo, sem dúvidas, sem curvas no trajeto, sem desvios. Esse indivíduo ele vai cumprir o plano que Deus estabeleceu para ele. Ok? Isso é uma pessoa segundo o coração de Deus. Hoje, porém, nós queremos falar de um terceiro grupo que tem essa chancela de ser segundo o coração de Deus, certo? Que grupo é esse? É o grupo que nós vamos encontrar em Jeremias capítulo 3, versículo de número 15, principalmente. Todo mundo conhece esse versículo, né? Todo mundo sabe dele, não sabe? Como é que ele diz? Ele diz: e dar-vos-ei pastores segundo o meu coração, os quais vos apacentarão com conhecimento e com inteligência. Quando a gente lê esse versículo aqui, a gente está dizendo assim, olha, existe um outro grupo de pessoas que foram chamados por Deus, de pessoas segundo o meu coração. E dar-vos-ei pastores segundo o meu coração. Vamos entender o contexto dessa história, então. Abra sua Bíblia, Jeremias, capítulo 3. Vamos ler a partir do versículo 6, que nos diz assim: disse mais o Senhor nos dias do rei Josias: viste o que fez a rebelde Israel? Ela foi a todo o monte alto e debaixo de toda a árvore verde, e ali andou prostituindo-se. Aqui é prostituição cultual. E eu disse: depois que fizer tudo isto, voltará para mim. É Deus falando. Mas ela não voltou. E viu isto a sua traiçoeira, aleivosa irmã Judá. E vi que por causa de tudo isto, por ter cometido adultério, a rebelde Israel, a despedi e lhe dei a sua carta de divórcio, que a sua irmã traiçoeira Judá, sua irmã não temeu, mas se foi e também ela mesma se prostituiu. E sucedeu que pela fama da sua prostituição, contaminou a terra, porque a adulterou com a pedra e com a madeira. Adulterou com a pedra e com a madeira aqui significa adulterou no sentido de adorou estátuas, não é? Ídolos, na verdade, ok? E contudo, apesar de tudo isso, a sua traiçoeira irmã, Judá, não voltou para mim de todo o coração,
mas se voltou falsamente, diz o Senhor. E o Senhor me disse: já a rebelde Israel mostrou-se mais justa do que a leivosa, traiçoeira Judá. Vai, pois, e apregou essas palavras para o lado norte, que era o de Israel. E dize: volta, ó rebelde Israel, diz o Senhor, e não farei cair a minha ira sobre ti, porque misericordioso sou, diz o Senhor, e não conservarei para sempre a minha ira. Somente reconhece a tua iniquidade, que transgrediste contra o Senhor teu Deus, e estendeste os teus caminhos aos estranhos, debaixo de toda árvore verde, e não deste ouvidos à minha voz, diz o Senhor. E aí ele vai dizer: convertei-vos, ó filhos rebeldes, diz o Senhor, pois eu vos desposei e vos tomarei a um de uma cidade e a dois de uma família, e os levarei a Sião. E aí vem o texto que nós lemos inicialmente: e dar-vos-ei pastores segundo o meu coração, os quais vos apacentarão com conhecimento e com inteligência. Que Deus nos abençoe. Ore comigo nesse momento. Paizinho Santo, Deus bendito, muito obrigado pelo teu carinho, pela tua graça, pelo teu amor. Muito obrigado, Pai eterno e Deus bendito, pela oportunidade de estarmos nesse domingo de manhã na tua casa, para ouvirmos a tua palavra, ouvirmos a tua voz, sentirmos o teu divino Espírito Santo aqui neste lugar. Que ele possa ser o verdadeiro ministrador a cada coração presente aqui, que o teu divino Espírito Santo possa tomar conta desse espaço, ele possa preencher esse espaço, e ele possa, na verdade, Pai eterno e Deus de amor, fazer dele essa tua casa aqui, completamente dele essa tua casa aqui, Pai. E que assim sendo, eu possa somente ser utilizado como instrumento nas tuas mãos, para o louvor, honra do teu santo nome. Me usa como instrumento em tuas mãos, e muito obrigado pela honra de ministrar a tua palavra mais uma vez, no nome de Jesus. Amém. Amém. Entenda bem uma coisa, meus queridos irmãos, nesta manhã. Nós estamos falando de um grupo de pessoas que recebe essa designação de serem segundo o coração de Deus. Mas ao contrário daqueles que nós falamos anteriormente, essas pessoas elas são anônimas. Nós não temos a menção de nenhum nome de nenhuma delas. São pastores segundo o coração de Deus. Porém, se a gente não tem os nomes dessas pessoas, a gente tem pelo menos nesse texto que eu acabei de ler, 3 características de alguém que é segundo o coração de Deus. E é nessas características que nós vamos nos deter. Qual é o nosso tema mesmo? Como alguém pode ser segundo o coração de Deus. Então vamos ver 3 características que designam alguém segundo o coração de Deus. A primeira delas é essa daqui. Pastores segundo o coração de Deus, eles nascem em tempos difíceis. Pastores segundo o coração de Deus, eles nascem em tempos difíceis. Observe bem, se nós olharmos os primeiros 2 exemplos que nós demos aqui, Davi e Maria, como pessoas segundo o coração de Deus, nós vamos perceber que logo no início da vida deles, eles tiveram vida fácil? Tranquila? Não. Eles tiveram um tempo bem difícil. Para Davi começa logo pegando a pedreira de um gigante que não tem mais tamanho, que desafiava todo mundo todo dia e ninguém tinha coragem de responder ao desafio desse gigante de forma nenhuma. Ou seja, as pessoas olhavam para aquele gigante e diziam assim: vou nada, estou fora, de jeito nenhum. E o gigante chegava lá: vem aqui alguém para batalhar comigo, etc. Então, foi fácil isso? Não. Davi, logo no início, pega uma pedreira, como a gente diz, enorme. Maria, por sua vez, a sua história. O ser dela ainda um adolescente, ser chamada nada mais, nada menos para ser mãe de quem? Do Messias prometido, do Salvador do mundo. Impressionante. Fácil isso aí? Tranquilo para ela? Não.
de forma nenhuma. Foi um tempo extremamente difícil e complicado. Ser mãe do Salvador do mundo era também uma pedreira enorme. Vocês estão percebendo que pessoas que são chamadas segundo o coração de Deus, ou pessoas que são segundo o coração de Deus, parece que elas foram feitas para tempos difíceis, complicados, como o de Davi em relação ao gigante, como o de Maria em relação à missão de ser mãe do Salvador do mundo. E a situação desses pastores aqui, falados aqui em Jeremias, esses pastores anônimos, não era nada fácil em relação ao que eles precisavam fazer de jeito nenhum. Basta olhar, por exemplo, a própria situação de Jeremias. Jeremias, ele atua, ou seja, o ministério dele é durante os 5 últimos reis de Judá. Só um desses reis cumpriu a vontade de Deus. Ele se chamava Josias, que fez a reforma. Depois, Jeoacás. Depois, Jeoaquim. Depois, Joaquim. Depois, Zedequias. Nenhum desses 4 últimos cumpriram a vontade de Deus. Muito pelo contrário. Bagunçaram tudo. Desarrumaram tudo. Fizeram uma balbúrdia espiritual do povo de Israel. Jeremias, por exemplo, viu amigos dele serem mortos. Jeremias foi perseguido, completamente perseguido. Jeremias viu o povo de Israel ser levado novamente em cativeiro. E agora só sobrava o reino do sul, onde ele estava tentando ser uma voz no deserto, pregar para aquelas pessoas, sem que as pessoas dessem ouvido nenhum a ele. Ou seja, ele estava na iminência de ver o pior acontecimento da história de Israel se repetir pela 3ª vez. Qual é o pior acontecimento da história de Israel? Ser levado cativo para o Egito, não é assim? Ficar cativo lá é o pior momento da história de Israel. Não ser povo, não ter terra, não poder adorar a Deus, se misturar com deuses estranhos. Então, o que já tinha acontecido no Egito, o que já tinha acontecido com o reino de Israel, o reino do norte, agora Jeremias está prestes a ver acontecer também com o reino de Judá. Vou fazer aqui um paralelo. Um paralelo. Você já assistiu a reprise de Alemanha 7, Brasil 1? Não, ninguém fez isso aqui? De 2014 até praticamente 10 anos depois, ninguém teve essa curiosidade de dizer, eu vou assistir esse jogo de novo. Esse jogo foi um jogaço. Esse jogo foi um jogão inesquecível na história do nosso Brasil. Alguém quer repetir isso, por favor? Não. Nenhum de nós quer repetir essa situação de forma nenhuma. Agora a gente entende o que Jeremias estava passando ali, tá certo? A gente entende, na verdade, exatamente o que Jeremias estava passando. Era uma repetição dos 7-1, mais uma vez. Tempo fácil esse? Não. Um tempo muito difícil. O cenário que esses pastores iriam encarar, de acordo com o texto bíblico aqui, era um cenário de grande lástima, extrema lástima. Havia ali uma idolatria profunda. Os irmãos prestaram atenção no texto que eu li anteriormente? Eu li anteriormente justamente para os irmãos se situarem dentro daquele texto. Existia ali uma profunda idolatria. Existia ali também, claro e evidentemente, uma rebeldia espiritual ferrenha. Existia ali naquele instante uma prostituição cultural, devassidão, luxúria sexual, porque esses cultos pagãos sempre envolvia também a questão da sexualidade. Existia ali uma fé fingida. Você viu quando Deus diz assim, na verdade, Israel já está cativo, não importa mais, mas a fingida Judá, porque Deus compara ali, né? Israel e Judá como se fossem 2 irmãs que traem os maridos, né? E o marido é Deus, nesse caso. Ele dizia, a fingida Judá faz de conta que está aqui comigo, mas a fé dela é completamente
fingida. Não existe. Ela está só de fazer de conta. Então você tem uma situação em que a gente tem profunda idolatria, rebeldia espiritual ferrenha, prostituição, sexualidade desenfreada, suja, fé fingida, um momento em que não se aprendia com os erros do outro, porque Judá podia olhar, como Deus diz, para Israel e dizer assim, bom, Israel se deu mal, já está cativo, eu vou, na verdade, cuidar de mim e voltar para Deus, mas não faz isso. Ela não aprende com o erro do seu vizinho, o estado do norte, o estado de Israel, de jeito nenhum. E havia também uma ausência completa de arrependimento. Não havia nenhum desejozinho de se arrepender naquela hora. Ou seja, esse tempo era um tempo fácil, era um tempo tranquilo, era um tempo bom para se pregar, para ser pastor segundo o coração de Deus. Não era de jeito nenhum. O que se via ali, era uma repetição de erros drásticos que iam redundar numa tragédia para Judá também. É nesse contexto, portanto, que Deus diz aí no meio desse texto, perdido aí no meio desse texto. Depois de descrever tudo isso aí, perdido no meio desse texto tem assim, e dar-vos-ei pastores segundo o meu coração, que vos apacentem com conhecimento e com inteligência. É no meio dessa bagunça, desse tempo difícil, caótico, desse tempo desafiador, de fé fingida, de ídolos que reinam, de justiça corrompida, de sexualidade como um fim em si mesma, tempo em que a palavra de Deus é debochada, que esses pastores deveriam agir e atuar. Não, eu não estou descrevendo o Brasil aqui em 2023, não, tá? Qualquer semelhança é pura coincidência, entendeu? O Supremo Tribunal Federal. É, pura coincidência. Ninguém vem me prender aqui domingo, não. É só uma comparação bíblica o que eu estou fazendo aqui nesse instante. Nós vivemos também tempos difíceis, minha gente. Nós estamos vivendo num tempo que se parece muitíssimo com essa situação, sim ou não? Sim. Nessa hora, portanto, diante desses desafios, nós precisamos nos perguntar o seguinte: será que não está na hora da gente fazer a pergunta que Esther fez a si mesma? Lembra de Esther? Quando o povo de Israel estava quase para ser todo sacrificado, né? E qual é a pergunta que Esther faz? Será que não foi exatamente para esse tempo que Deus me levantou? Que Deus me colocou? Não é assim a pergunta dela? Essa é a mesma pergunta que a gente precisa fazer para a gente nesse instante. Tá difícil o Brasil? Tá. Tá complicado esse país que a gente vive? Tá. É aqui que a gente tem que agir? É. É aqui que é a nossa seara? É. É um tempo difícil, mas é um tempo que precisa de pessoas segundo o coração de Deus. Entendeu? Então, qual é a primeira característica de alguém que quer ser segundo o coração de Deus? É entender que nasceu para tempos difíceis. Segunda característica, pastores segundo o coração de Deus cumprem o seu papel por meio de duas coisas: conhecimento e inteligência. Dai-vos-eis pastores que vos apacentem com o quê? Conhecimento e com inteligência. A partir desse cenário que nós acabamos de descrever, duas coisas ficam claras aqui. Primeira delas, quando diz assim, dai-vos-eis pastores segundo o meu coração. Isso significa que entre o coração de quem quer ser segundo o coração de Deus e o coração de Deus, tem que haver uma ligação muito forte. Muito forte. A pessoa tem que entender que ser segundo o coração de Deus, como eu disse lá no início, é estar predisposto a agir em conformidade o plano que Deus tem no seu coração para a vida dela.
e fazer desse plano que Deus tem no seu coração para a minha vida, o meu plano, a minha razão de ser, o meu propósito, a minha motivação, a minha direção. Senão, nunca jamais serei segundo o coração de Deus. Eu tenho que acatar, ligar o meu coração ao coração de Deus e caminhar com Ele nessa jornada que Ele preparou para mim, nesse instante. Essa é a primeira coisa que esse versículo nos diz. Mas a segunda coisa que ele nos diz é assim, olha, é como se ele dissesse assim, ninguém vai para uma guerra com armas inadequadas. Nós precisamos ir para uma guerra com armas que sejam adequadas. E as duas armas adequadas para essa guerra, para enfrentar esse tempo difícil, era justamente aquilo que diz o final do versículo. E dar-vos-eis pastores que serão segundo o meu coração, mas que apacentarão vocês, entende agora? Com conhecimento e com inteligência. Essas seriam as duas armas com as quais aqueles pastores deveriam apacentar, alimentar, nutrir aquele povo rebelde, daquela confusão toda que eu expliquei para vocês nesse instante há pouco. Esses dois termos merecem uma análise mais acurada da gente. Por exemplo, é interessante a gente salientar que existem duas palavras no hebraico para conhecimento. Uma é a palavra binar. Binar significa compreensão, entendimento, sabedoria do ponto de vista humano. Entendeu? Compreensão, entendimento e sabedoria do ponto de vista humano. Ou seja, binar é conhecimento que você adquiriu por si mesmo, que você foi atrás, que você buscou. É intelectualidade, é cultura. Isso é binar. Mas a outra palavra do grego para conhecimento, aliás, do hebraico para conhecimento se chama daati. E daati é uma palavra exclusiva. Ela significa somente uma coisa: conhecimento de Deus. Legal, né? É por isso que a gente tem que ir lá no grego, tem que ir lá no hebraico, tem que fazer uma consulta aos originais, porque a gente precisa entender o que aqueles homens estavam falando para fazer uma exegese adequada hoje. Então, quando Deus diz assim, olha, dai-vos-eis pastores segundo o meu coração, que apacente vocês com conhecimento. Ele está dizendo assim, eu vou dar pastores a vocês que vão apacentar vocês com o conhecimento de Deus. Não é o conhecimento que você vai adquirir em faculdade, em universidade, em teologia. Não. É o conhecimento que você tem a partir do momento que você anda com Deus, que você se relaciona com Deus, que você fala com Deus, que você tem experiências com Deus. É esse tipo de conhecimento. Esse tipo de conhecimento é aquele conhecimento que faz você saber, entender e discernir qual é a vontade de Deus para a sua vida e para a vida dos outros. Não é o mesmo conhecimento natural, normal, que exige intelectualidade. A palavra aqui, conhecimento, é a palavra daati, que significa você vai apacentar essas pessoas, mas você vai apacentá-la com o conhecimento que Deus vai lhe dar. Com o conhecimento que você vai ter de Deus, você vai apacentar essas pessoas consequentemente também. Isso quer dizer que a primeira arma contra um mundo em caos espiritual é o profundo conhecimento que você precisa ter de Deus. De Deus. Pastores, segundo o coração de Deus, precisam conhecer o Deus do coração que eles querem transmitir para as outras pessoas. Entende? Você quer enfrentar esse mundo difícil que a gente está vivendo agora? Se aprofunde no conhecimento de Deus. Lembra da imagem que eu fiz no sermão passado, do prego, que a gente falou de Davi fixar-se em Deus?
Então, quanto mais profundo for o prego na parede, mais ele vai ser forte, porque ele vai estar mais fixo. Quanto mais fundo você for em Deus, mais fixo você vai estar nele, mais situações você vai aguentar nesse instante, nesse momento. É assim que funciona. A segunda arma que aqueles pastores teriam é a palavra inteligência. No original, essa palavra significa ser, fazer ou agir de modo cauteloso, prudente, com bom senso, com discernimento, com sabedoria. Entendeu? Com discernimento e com sabedoria. Era isso exatamente o que deveria ser feito naquele instante. Ou seja, em outras palavras, essa inteligência aqui não tem a ver com intelectualidade. Tem a ver com cautela, prudência, bom senso, o jeito certo para ser, fazer e agir. Uma vez que você tem o conhecimento que vem de Deus, da sua relação com Deus, uma vez que você tem isso, você precisa transformar isso agora em ação. E essa ação ela será inteligente, estratégica. Não será uma ação atabalhoada. Ela vai ser uma ação que vai exigir de você cautela, prudência, bom senso, entendimento no seu dia a dia. Significa que pastores segundo o coração de Deus saberão transmitir o conhecimento que Deus vai dar para eles de maneira segura, firme, consistente, porém cautelosa, prudente. Jesus Cristo vai dizer isso no Novo Testamento de uma forma linda e poética. Ele vai dizer assim, olha, vocês devem agir simples como uma pomba e prudente como uma serpente. Entendeu? Simplicidade, prudência. Prudência e simplicidade. Jesus Cristo era demais, né? Sou fã dele, é fantástico, né? Resume uma coisinha assim, só num comparativo espetacular. Como diz uma pessoa aqui, né? Ele era espetacular. Ele era espetacular mesmo, de verdade. O mundo de hoje não é menos desafiador do que aquele. E a necessidade da gente adquirir conhecimento do próprio Deus é primordial, fundamental. E saber passá-lo da forma adequada é também uma exigência para cada um de nós. É igualzinho aqueles 4 rapazes que foram nesse cativeiro aqui para a Babilônia. Lembra? De Daniel e os seus 3 amigos. O versículo 17 do capítulo 1 de Daniel diz assim: a esses 4 jovens, Deus lhe deu sabedoria e inteligência para conhecerem todos os aspectos da cultura e da ciência. E Daniel, além disso, sabia interpretar todo tipo de visões e de sonhos. Entendeu agora? Daniel, Ezequiel, Sofonias, Abacuque, Jeremias, todos esses 5, eles atuaram no mesmo tempo, em lugares diferentes, mas foram da mesma época, foram contemporâneos. Então, a gente pode dizer com segurança que esses 5 possivelmente estariam exatamente entre esses pastores, segundo o meu coração, que iriam apacentar esse rebanho com conhecimento e com inteligência também. Terceira coisa, eu não passei a segunda, mas vou passar já a terceira aqui, né? Prudente como uma serpente. Terceira lição, terceira característica de alguém que é segundo o coração de Deus é esta aqui. Pastores segundo o coração de Deus, eles são instrumentos de transformação da realidade em que vivem. Pastores segundo o coração de Deus são instrumentos de transformação da realidade em que vivem. Entende? Capítulo 3, versículo 16 e 17 de Jeremias diz assim: e sucederá que,
quando vos multiplicardes e frutificardes na terra, naqueles dias, diz o Senhor, nunca mais, presta atenção nisso, nunca mais se dirá a arca do Senhor, nem lhes virá ao coração, nem dela se lembrarão, nem a visitarão, nem se fará outra arca. E mais abaixo, no versículo 17, a gente vai ler a expressão, e nunca mais andarão segundo o propósito do seu coração maligno. Maligno. Só sendo didático com os irmãos. Do versículo 6 até o versículo 14, a gente tem o cenário que existia naquele momento. Versículo 15, Deus promete os pastores segundo o seu coração. Tá ligado aí? Captou direitinho? Versículo 16 e 17. É esses dois que eu acabei de ler. Nesses dois versículos aqui existe uma transformação daquela realidade. O versículo começa dizendo o quê? E sucederá. E acontecerá o quê? Depois disso daí, está caótico. Chegaram os pastores segundo o coração de Deus. Depois disso, depois desse ministério deles, o que é que vai suceder? Vocês vão se multiplicar, vocês vão frutificar, e aí nunca mais, duas coisas, nunca mais vocês terão saudade da arca do Senhor. E nunca mais também vocês andarão segundo o propósito do seu coração maligno. Isso significa uma transformação em relação àquilo que foi dito anteriormente. É possível ou não é possível que pastores, homens, pessoas, líderes, segundo o coração de Deus, atuem com conhecimento e com inteligência e não transformem a realidade. Entende? Porque o papel desses homens, mulheres, pastores, pastoras, enfim, líderes do povo de Deus em geral, é produzir mudança, é produzir transformação. Não podemos nos acomodar de forma nenhuma. E que transformação, hein? Primeira transformação, o povo não precisaria mais da presença da arca da aliança como símbolo da sua religiosidade. Imagine isso, minha gente. É facinho isso? É não. A arca da aliança, onde existiam as duas tábuas da lei. Aquilo dali era símbolo da presença de Deus. Ou seja, teve batalhas em que Israel pensou assim, se eu levar essa arca do Senhor para a batalha lá, é vitória certa. A gente já vai ganhar. Por quê? Porque aquilo simbolizava a presença de Deus. O que o texto está dizendo para a gente aqui, e essa mensagem era revolucionária mesmo, de verdade, muito transformadora, era de que haveria a promessa assim, olha, a religião de vocês não vai mais depender de símbolos, não vai mais depender de objetos. E aí ele diz, porque Jerusalém será o trono do Senhor, o templo, ali no templo será a presença do Senhor que vai efetivamente vogar. E vocês vão ter contato direto com Deus. Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Porque ninguém nem podia chegar perto da Arca da Aliança, podia? Se tocasse na Arca da Aliança, que era símbolo da presença de Deus, já morria fulminado. Agora Jeremias está dizendo assim, não vai mais ser assim. Aliás, Deus está dizendo através de Jeremias, não vai mais ser assim. A transformação vai ser outra. A minha presença não precisará de ser obstacularizada por conta de objetos e símbolos, de jeito nenhum. E essa era uma transformação tremenda. Mas a segunda transformação não era menos tremenda. Eu diria que talvez fosse até mais radical ainda. Porque ele diz, e nunca mais, presta atenção na expressão nunca mais vocês agirão de acordo com o coração maligno ou cheio de maldade que vocês têm. Ou seja, essa era a transformação interna. Nunca mais andarão segundo o propósito maligno do seu coração. Essa é mais difícil ainda, né? As mudanças externas
são relativamente mais fáceis da gente produzir. Mas as mudanças internas, elas são muito mais complicadas da gente produzir com certeza absoluta. Mas, pastores que agem segundo o coração de Deus, eles podem mudar coisas, mas a maior contribuição deles será sempre mudar pessoas. Pessoas. E era isso que aqueles pastores anônimos, nesse texto aqui, iriam fazer. Preste bem atenção, meus irmãos queridos e amigos. Liderar, e a gente precisa entender aqui que pastores nesse texto aqui representa liderança, né, especificamente. Liderar é lutar permanentemente para transformar realidade em busca de um padrão ideal. Entendeu? Liderar é você buscar permanentemente transformar a realidade em busca de um padrão ideal. É também identificar problemas e encontrar soluções para isso, para as mazelas que, com o passar do tempo, a sociedade foi adquirindo no seu dia a dia. E essa era a proposta de Deus para aqueles pastores naquele instante. Nós precisamos de pastores, homens, mulheres, segundo o coração de Deus, pessoas inconformadas com a realidade de acordo com o prisma divino. De acordo com o prisma divino. E que estejam dispostas a transformar o caos em ordem. Transformar o caos em ordem. Presta atenção na palavra que eu vou te dizer agora. Os pastores, segundo o coração de Deus, eles são inconformados, porque eles são justamente pastores segundo o coração de Deus. Pastores, segundo o coração de Deus, são inconformados com a realidade. Mas é justamente porque eles são pastores, segundo o coração de Deus, que eles são assim, desse jeito. E não poderia ser de outra maneira, de forma alguma. Porque o coração de Deus nunca está conformado com a realidade do mundo em que nós habitamos, em que nós estamos. Porque essa realidade não é a realidade planejada e proposta por Deus para nenhum ser humano na face da terra. Entende? Concluindo, meu querido irmão, eu quero concluir dizendo o seguinte, em resumo, pastores, líderes, homens, mulheres que querem ser segundo o coração de Deus, precisam entender que nasceram para tempos difíceis e não para tempo fácil. Precisam entender que eles cumprem a sua missão através do conhecimento profundo de Deus e da inteligência, que é prudência e cautela no se posicionar perante esse mundo. E terceiro, precisam também entender que eles são agentes de transformação, agentes transformadores da realidade em que habitam nesse instante. A última coisa que eu quero dizer é que, além de entender que nasceram para tempos difíceis, além de entender que só tem duas formas de cumprir a sua missão, que é através do conhecimento profundo de Deus e da inteligência, além de entender que eles são, na verdade, agentes de transformação, eles precisam pagar um preço. Pastores, segundo o coração de Deus, eles pagam um preço. É fácil da gente perceber isso. Davi pagou um alto preço ou não para ser um homem segundo o coração de Deus? Muito alto. Muito alto. Por anos e anos e anos, Davi foi duramente perseguido por Saul. Davi foi fugitivo boa parte da vida dele. Davi se fez de louco para poder poupar a sua vida. Davi foi morar com os inimigos de Israel para poder cumprir a missão dele. Até que um dia,
Deus cumpriu a promessa na vida dele. Mas pagou um preço alto, não pagou? Primeiro ele pagou um preço muito alto. Maria pagou um preço altíssimo para ser uma mulher segundo o coração de Deus. Altíssimo, não foi só alto, foi altíssimo. Correu risco de vida, não correu? Naquela situação em que ela estava para ser grávida, era para ser apedrejada. Correu risco de vida. Suportou incompreensão. Fofoca até dizer basta. Lá em Nazaré, a Virgem Maria, não sei o que, grávida aí, não sei o que. Fofocas maliciosas. Maria testemunhou um horrendo sofrimento de um filho. Coisa que nenhuma mãe merecia ver, Maria viu. Cristo sangrando de uma forma deplorável. Maria viu, testemunhou isso. Maria suportou a morte de um filho. Você sabe o que é suportar a morte de um filho? Maria pagou ou não pagou um alto preço? Altíssimo preço Maria pagou para ser bendita entre as mulheres. O próprio Jeremias, um desses pastores anônimos segundo o coração de Deus, também pagou um alto preço. Jeremias sofreu um atentado dos homens da cidade onde ele morava. E começaram a maquinar que se você continuar pregando do jeito que você está pregando, dizendo que a gente vai ser cativo, igual os vizinhos daqui da gente foram, você vai se dar mal, a gente vai lhe matar. E quando estavam no caminho de concretizar isso, Deus avisa Jeremias e diz, olha, não vai por aí, porque eles vão atentar contra a sua vida. Em seguida, ele é preso por um sujeito que era presidente da casa do Senhor. Olha só, o presidente da casa do Senhor. Pega Jeremias e põe cativo, preso. Aí Jeremias sai dessa prisão. Aí vem outra prisão. Na casa do rei Zedequias. No pátio da casa do rei Zedequias. Preso de novo. Aí sai dessa prisão. Aí Jeremias vai preso de novo no calabouço de Zedequias. Não sei quanto tempo. E além de estar preso no calabouço, ele só tinha direito a comer um pão por dia. E finalmente, ele pagou o preço de ver o povo ser levado cativo, porque o povo não obedeceu. E o coração dele se entristeceu demais exatamente com isso. Jeremias pagou um alto preço? Pagou. Pagou sim. Só preso ele foi não sei quantas vezes. A gente perde a conta das vezes que ele foi em cana. E ele começa a ser preso desde mais ou menos jovem até velhinho já. Tem momento, as últimas prisões dele do calabouço, principalmente, ele já não é um jovem, ele já é uma pessoa de idade a essa altura dos acontecimentos. Davi pagou um alto preço. Maria pagou um alto preço. Jeremias pagou um alto preço. A pergunta é: como ser alguém segundo o coração de Deus? Preste atenção na resposta, que ela é bem simples. Primeiro, prepare-se para viver tempos difíceis. Cumpra a sua missão com conhecimento e inteligência. Seja um instrumento de transformação da realidade em que está inserido. E esteja disposto a pagar o preço necessário. Porém, saiba de uma coisa: vale a pena receber a chancela de ser um homem, uma mulher, um pastor, segundo o coração de Deus, em nome de Jesus. Amém.